Olá, pessoal. Então, eu quero falar para vocês, mostrar para vocês uma metodologia de avaliação que eu considero ela bastante rica, muito robusta, muito poderosa, porque ela foca no aprendizado, tá? Então, assim, essa ideia foi publicada nessa revista, né? 4 de março de 2001, na forma de um white paper. Como que eu coloquei o título do artigo? Tá? É um artigo de colaboração, ou seja, muitos autores podem entrar aqui como coautores, caso assim que contribuírem. E eu coloquei como ganhar o Nobel, tá? Vai aparecer aqui o porquê desse título. Então, aqui eu apresentei uma metodologia ativa. Então, é uma metodologia ativa de avaliação, que eu chamei de O Nobel, uma palavrinha só junta, escrita dessa forma, tá? Não é que eu errei e esqueci de pôr o espaço aqui, não. Ela é escrita dessa forma, tá? Essa palavrinha que eu inventei. E o objetivo dessa metodologia ativa de avaliação é promover maior motivação e comprometimento dos estudantes na avaliação de sua aprendizagem. Porque a avaliação não é uma avaliação para o professor. O professor usa aquele número para poder falar, para poder fazer uma distinção, né, de quem que precisa estudar mais, aprendeu, tal. Mas a avaliação é, sobretudo, a avaliação própria. Então, o que é essa palavrinha O Nobel? Esse sinal matemático aqui, ele significa... a gente não vai usar ele não, tá? Na disciplina, mas só para saber, ele é um sinal que significa definição. Está definindo. Então, você põe uma coisa à esquerda e uma coisa à direita. O que está à direita define o que está à esquerda. Então, por exemplo, isso aqui foi uma palavra inventada em alusão ao prêmio Nobel, que é concedido aos cientistas por seus prestigiosos trabalhos. Então, saiba o significado dessa palavrinha aqui. O que é? Neste artigo, a gente se refere ao Nobel como uma metodologia ativa de avaliação. Por metodologia ativa de avaliação, a gente entende uma avaliação que promove a satisfação e reforça a motivação dos sujeitos envolvidos, no caso dos estudantes. Quem quiser, a qualquer momento, pode me interromper, falar, comentar, porque torna a conversa mais rica, tá? Então, assim, como é que surgiu isso? Olha só. Foi assim, ó, um pouquinho da história, bem curta mesmo. Ó, há alguns anos eu lancei na internet, Matheus, né, lancei na internet um jogo de perguntas e respostas. Havia 5 ou 6 níveis, cada um podendo 5 ou 6 jogos, tá? Que representavam níveis. Cada um podendo chegar a 50 questões com múltiplas respostas. Tá? Então, era um jogo assim, por exemplo, pega um dos jogos, um dos níveis que tinha muitas questões, ele teria só 54 questões, por exemplo. E olha que interessante, era um jogo binário, ou seja, ou a pessoa ganhava o Nobel ou não ganhava. Ganhar o Nobel significava acertar 100% das questões, tá? É 100%, não é 99,9% e 99,7%. A dificuldade consistia basicamente em 2 aspectos. Primeiro, no final de cada jogada, o sujeito recebia sua porcentagem de acerto. Sem saber onde tinha errado. Aqui está a primeira sacada aqui do jogo. Você sabe qual porcentagem que você acertou, mas você não sabe aonde que você errou. Sobretudo porque... é o segundo item aqui, ó. Como as questões envolviam múltiplas respostas, a dificuldade de jogar... então, isso tornava difícil jogar o Nobel aleatoriamente, certo? Tornava difícil jogar o Nobel aleatoriamente. Deixa eu só... Parece que tem alguém com o microfone aberto. Peraí. Eu vou
desativar o som, mas pode retornar a qualquer momento. Ó, então, assim, como as questões envolviam múltiplas respostas, é difícil jogar aleatoriamente, dada a enorme quantidade de combinações de respostas. Vocês entendem? Alguém fala se entendeu o que eu estou querendo dizer com múltipla resposta? Uma questão com múltipla resposta, por exemplo. Se alguém puder falar, dar um exemplo. Não fica com medo de errar, não. Qual foi a pergunta, professor? A pergunta é, o que significa essa questão, uma questão que tem múltiplas respostas, como é que significa na prática, assim? Como é que seria uma questão com múltiplas respostas? Eu não sei se estou respondendo certo, mas na minha cabeça significa que você tem uma porcentagem para acertar a resposta, porque as respostas já estão definidas na própria questão. Então você tem uma porcentagem de Então, acertar elas. porque, por exemplo, que tem mais pode falar. Correta, talvez? Isso, exatamente. Ela tem mais de uma resposta certa. Então, por exemplo, você faz o Enem, digamos, eu não sei, 4 ou 5 alternativas, você tem 5 alternativas, só uma delas está certa. Né? Na internet, esse formulário é com aquela bolinha. Então, você tem um formulário que você tem 5 itens, quando você clica no primeiro e depois você clica no segundo, some a primeira resposta e vai para a segunda só. Então, isso é uma questão de... esqueci, tem um nome. Agora, a múltipla resposta na internet funciona assim, é um quadradinho. Então, você tem lá 5 alternativas com 5 quadradinhos, você escolhe o primeiro, escolhe o terceiro e o quarto, o primeiro continua ticado, o terceiro e o quarto, entendeu? Então, assim, em termos de tecnologia, é assim que aparece. Em termos conceituais, é isso que falou. Acho que foi o Marcos, ou o Vitor e o Marcos falaram. Mais de uma resposta está certa. Então, isso é legal, porque reforça o entendimento do assunto, entendeu? E não dá para você ficar jogando aleatoriamente, porque são muitas combinações. Você pega assim, estou falando assim, no caso desse jogo, tá? O Nobel com 54 questões, você tem uma combinação enorme de alternativas, você não vai conseguir jogar aleatoriamente o jogo e acertar. Professor, tem muita combinação. Uhum. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Nesse caso aí, se para acertar a questão, só acertaria se fosse o conjunto corretinho ou, tipo assim, se eu colocasse uma certa e uma errada, ela já estaria errada? Excelente questão, excelente questão. Porque assim, quando eu tenho que configurar... Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando como é que... Esse é um pouco da história do jogo que eu inventei e lancei. Mas lá no Moodle, então o que eu estou querendo dizer? Que cada avaliação é como se fosse um jogo desse. Que vocês vão poder jogar quantas vezes quiser. Não é assim, não é que nem prova, que você faz uma vez, entrega o professor, ele corrige, e o que você acertou, acertou, o que não acertou, e fica uma nota, sei lá, 5, 6... e não pode fazer a prova de novo, né? Essa avaliação você pode fazer quantas vezes quiser. Aí, na hora de configurar, eu tenho que configurar da seguinte maneira. Por exemplo, se eu tenho aqui a alternativa A, B, C, D, se eu coloco essa correta, essa errada, eu tenho que, vamos supor que valha 1 ponto, tá? Vamos supor que essa questão valha 1 ponto. Eu tenho que configurar, eu configuro lá no... Deixa eu colocar mais uma alternativa para dar um outro número aqui. Para ficar 3 errado. Então, eu tenho que configurar que a pessoa ganha 50% se ela selecionar essa e ganha os outros 50% se selecionar essa. Mas, para que funcione o método, eu não posso falar assim, se ele selecionar errado, ele ganha 0, 0, 0. Não, porque senão a pessoa seleciona tudo e ganha 100%. Então, eu tenho que colocar a penalidade de menos 33,3%, menos 33 em cada um, errado, porque tem 3. Se tivesse 5 erradas, seria menos 20% para cada uma delas. Então, de modo que se a pessoa selecionar todas, ela vai tirar 0. Se a pessoa selecionar só as erradas, ela vai tirar 0, porque não tem nota negativa, né? Se ela selecionar
A e a B. Ela vai ganhar a subtração disso aqui. Então, ela vai acertar 50%, vai subtrair 33%, mas se ela selecionar uma errada, uma certa e duas erradas, daí anula e ela tira zero naquela questão. Só que você... ficou claro, Fabiana? Sim, compreendi, sim. Certo. Professor, então Uhum. assim, no caso, não é... Você tem de A a D, e aí eu vou escolher uma opção, e aquela opção, tipo, um exemplo, escolhi a letra B, né? O meu cálculo deu a letra B. Uhum. Mas não é somente o B, eu teria que ter a opção de outras letras? Então, exato. Boa Para questão. dar É o o seguinte, exato, para eu tirar, para eu acertar toda a questão. Professor, depois eu tenho uma pergunta, depois que você responder a Meire. Tá bom, perfeito. Meire e depois Euclides. Meire, é o seguinte, eu sou, por exemplo, o papel do professor é dificultar para o aluno. Mas dificultar, assim, no bom sentido, tá? Não é dificultar no mau sentido. É colocar os desafios. O papel do professor é colocar os desafios torcendo que ele supere aquele desafio. Então, ele tem que saber colocar também desafio na medida certa, né? Não pode também exagerar, senão o objetivo não vai ser cumprido. Mas, de forma que... Então, como que funciona esse processo? Eu posso colocar 8 alternativas para você e deixar só uma correta. Eu posso colocar 8 alternativas e deixar 3 corretas. Eu posso colocar 6 alternativas e as 5 são corretas. Eu posso colocar 3 alternativas e as 3 estarem corretas. A única coisa que eu não posso fazer é deixar sem nenhuma correta. As demais combinações eu posso fazer, inclusive eu faço. Eu coloco, às vezes, 4, 5 alternativas e coloco só uma correta. Mas ainda assim eu deixo ativado a múltipla resposta. Porque, então, assim, de modo que o aluno nunca vai saber quantas alternativas corretas tem lá, entendeu? Porque pode ser que só tenha uma, mas pode ser que tenha mais. Porque é para realmente dar aquela segurança para o aluno de saber o que está fazendo. E se errar, ele não vai saber qual que errou, mas ele vai poder refazer o teste. Euclides quer falar e depois o Marcos parece que levantou a mão. Bom, professor, acho que todo mundo sabe disso, o Enem, ele é pela... Como é que eu posso dizer? Pela TRI, né? Acho que sim. Tipo, por exemplo, tem 5 alternativas, uma vai estar errada e uma vai estar certa, só que as outras elas vão estar quase certas. E, tipo, a gente acaba também pontuando por isso. Aí eu quero saber, tipo, por exemplo, nas suas matérias, né, nas suas provas, também o senhor vai fazer isso? Então, tô até escrevendo aqui, ó, que o TRI, o Enem, opera com a questão do TRI, que é a teoria de resposta ao item, né? A forma como o Enem opera é super rebuscada, tá? Eu sei muito pouco, mas, por exemplo, ele quer evitar que você chute, que você acerte pelo chute. Então, ele faz uns cálculos estatísticos, né? Que se você, digamos assim, errar uma questão fácil e acertar uma difícil, tem alguma coisa errada aí. Porque como que você erra uma fácil e acerta uma difícil? Eu tô falando isso em termos estatísticos, né? Se você errar muitas questões fáceis e acertar muitas difíceis, ou a pessoa colou ou chutou, tá? Verdade. Porque não é comum acontecer isso. Com relação à segunda parte da sua pergunta, então, é essa parte que eu mostrei aqui, ó. Então, porque em termos de configuração no Moodle, eu tenho que fazer essa configuração. Então, eu coloco a porcentagem de negativo dependendo de quantas erradas tem. Se tiver uma certa, é porque eu peguei uma combinação específica, mas se tiver uma certa e 2 erradas, a certa vale 100 e cada alternativa errada vale menos 50%. Então, é nesse sentido que eu faço. Ficou mais claro a resposta que eu passei, tanto para a Meire quanto para o Euclides? Sim, professor. Daí, eu acho que, vê se o Marcos tinha levantado a mão. Marcos ou alguém mais tem alguma dúvida?
Eu iria falar, mas Professor, outra tem que pessoa. marcar, então, duas respostas. Não, você, não, é assim, você não, a cada questão, você não sabe quantas alternativas estão corretas, pelo menos uma está correta sempre. Pode ser que seja só uma correta, pode ser que sejam todas corretas, pode ser que de 5 alternativas você tenha 2 ou 3 ou 4 corretas, você não sabe quantas corretas tem. E, na verdade, você nem precisa se preocupar com isso, você vai se preocupar com, assim, se aquela alternativa você acha que está certa ou não, por quê, né? Era até sobre isso que eu ia falar. Não vai estar Uhum. lá especificando quantas questões certas vai ter na questão. Isso, exatamente. Não está especificando. Você vai e marca aquelas que você acha que estão corretas. Exatamente. Era só essa a minha dúvida mesmo. Perfeito. Então isso foi bom para ver a questão do que é uma múltipla resposta. Aqui é a questão histórica ainda, tá? Em cerca de 2 meses, esse jogo na internet, que chamava, eu tinha até o site onobel.com.br, depois eu desativei, foram registradas mais de 1.000 jogadas, havendo 6 ou 7 ganhadores. Teve casos que o sujeito jogou mais de 100 vezes um jogo, né? Essa é uma metodologia. Tá, então aqui, esse artigo, ele fala um jeito de implementar o Nobel no AVA. Tá? Então aqui, eu acho que a parte principal vocês entenderam. Esse daqui para frente é mais com relação a configurar no Moodle. Valdeirson levantou, quer falar? Professor, isso corre o risco da pessoa memorizar as questões ou ele se atualiza em cada vez que a pessoa entra no jogo? Porque é muito interessante para a gente praticar. Então, você vai ter acesso. Deixa eu falar um pouco, vai aparecer isso aqui. Você vai ter acesso ao que você marcou. Aliás, é importante que você tenha acesso ao que você marcou, tá? Porque é o estudo que você está fazendo, você vai fazer no papel e registra lá o que você marcou. Depois do final, aqui é assim, quando você finalizar o questionário, você recebe a sua porcentagem de acertos, sem saber onde errou. Então, por exemplo, esse é o item 16 aqui. Aqui tem a parte de configurar o Moodle, o banco de questões. Essa parte seguinte é mais para quando vocês forem professores, como configurar, tá? Eu coloquei aqui um passo a passo de como configurar o Moodle. Então, assim, tem um print screen, você só segue esse passo e consegue configurar. Mas, basicamente, só para continuar respondendo a sua questão, você vai ver isso aqui, Você terminou o questionário, ou você vai ver essa mensagem aqui, Você vai ver essa mensagem dizendo 100%, parabéns, você acertou tudo. Então, você fechou, gabaritou, né, aquele teste. Ou você vai ver, esse número, você não vê, tá? Esse número é o Moodle que faz esse cálculo. O que você vê é isso aqui, Então, ou você vai saber que a sua nota está entre 90 e 99,9, então você vai ver essa mensagem amarela aqui, Sua nota é maior que 90%, está entre 90% e 100%. Ou você vai ver que a sua nota está entre 80% e 90%, ou entre 70% e 80%, ou entre 60% e 70%, ou maior entre 50% e 60%, ou maior, não, desculpa, maior entre 50% e 60%, ou menor que 50%, e aí acaba o espectro, porque não dá para ficar fazendo. Então, assim, se você recebeu, sua nota é menor que 50%, você acertou menos de 50%. E se você recebeu nos demais espectro, você está com aquela nota. Então, você vai saber uma nota aproximada. Você tirou entre 50 e 60, entre 80 e 90, tá? Então, era isso que eu queria falar sobre o artigo.